Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Já chega deixando aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá nas outras redes sociais, que o caso de hoje é aquele do Bernardo Boldrini. Bernardo Uglione Boldrini nasceu no dia 6 de setembro de 2002 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Seus pais são Odilaine Uglione e Leandro Boldrini. A sua mãe ela tinha tirado a própria vida no consultório do pai do Bernardo, que era médico, em 2010. Em 2014, então, o Bernardo ele morava com a madrasta dele, chamada Graciele, com o pai dele, chamado Leandro, e com uma irmãzinha mais nova, que era minha irmã dele, que era filha da Graciele, com o pai dele, o Leandro. A família morava em Três Passos, que é um município que fica no Rio Grande do Sul. Ele tem uma população estimada em mais de 24 mil habitantes e foi fundado em 1944. Fica a cerca de 470 quilômetros da capital, Porto Alegre. O Bernardo ele é descrito pela avó materna, pelos professores e vizinhos, como um menino extremamente carinhoso e ele aparentava estar sempre feliz. Os professores diziam que ele nunca reclamava de nada. Vai participar? Deixem um like para a Mostardinha, se inscrevam no canal para ver a Mostardinha mais vezes. No dia 4 de abril de 2014, quando o Bernardo estava com 11 anos de idade, ele desapareceu supostamente depois de ter ido passar um fim de semana na casa de um amigo. Ele teria saído de casa na sexta-feira e no domingo, como ele ainda não havia retornado, o pai do menino, o Leandro, ele ligou para o celular do Bernardo, porém o Bernardo não tinha levado o celular com ele. Esse celular, o Bernardo ele tinha ganhado, na verdade, do marido de uma vizinha que costumava cuidar dele. Ela era conhecida por Tia Ju. O pai do menino, o Leandro, ele chegou a ir até lá para ver se o Bernardo estava na casa do amiguinho. Porém, quando ele chegou lá, a mãe do coleguinha do Bernardo disse que o Bernardo não tinha estado lá e que ele não tinha ido dormir na casa dele. O pai, então, ele denunciou o desaparecimento do filho e ele fez um apelo numa rádio local. Eu estou com um amigo lá de Três Passos, é um filho desaparecido, o Dr. Boldrini. Como vai o senhor? Boa noite. Boa noite. Em que posso ajudá-lo, doutor? Não, é que assim, ó, a gente está com a Polícia Civil e Brigada Militar e assim, a gente está procurando esse menino, é o Bernardo Uglione Boldrini, né? Bernardo? Então, Bernardo Uglione... Uglione Boldrini. Sim. Então ele está desaparecido já há uma semana e a gente está, enfim, fazendo todo... Qual a idade do Bernardo? 11 anos tem o menino, 11 anos. Quais são as características dele? Ele é um menino de moreno, cabelo curtinho, de 1,50 m de altura, peso de 34, 35 quilos, né? E, então, assim, ele está desaparecido desde domingo, a gente está com... Ele desapareceu de Três Passos? Desaparecido de Três Passos, Ele morava com o senhor? Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? Então, assim, a gente está com força-tarefa com a Polícia Civil, com Brigada Militar, né? Vários delegados, a gente. Veio o pessoal do Departamento da Criança aí de Porto Alegre nos auxiliar. Sim, sim. E, então, assim, a gente não tem pistas, né? De onde possa estar esse menino o senhor acha que ele saiu de casa ou foi retirado de casa por alguém? O que o senhor... Não. Provavelmente, assim, a informação que a gente tem é que ele... E que eu tenho é que ele saiu de casa para ir no amiguinho, só que ele não chegou no amiguinho, entendeu? Aí em Três Passos? Aqui em Três Passos mesmo. Que roupa ele estava usando, doutor? Olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente que, né, a roupa, especificamente, assim, né? Mas assim, ó, na internet tem fotos dele e então, né, esses cartazes de divulgação que a gente fez e pôs na rede, né? Sim. Então eu acho que assim que qualquer
anúncio seja válido para tentar encontrar esse menino, entendeu? É Bernardo Uglione Boldrini, Boldrini. 11 anos. Ele é moreninho, 1,50 m, aproximadamente 34 quilos, saiu de casa domingo. Tem horário ou não? Na verdade a gente perdeu o contato pessoal com ele desde sexta, só que daí, como eu teria estado na casa de um colega, eu fui na casa do colega, então a partir de domingo é que eu fiz o boletim de ocorrência, né? Sim. Um telefone para contato. Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos, e eu acho que a Brigada Militar, ou 197 também, né? Sim. Como é seu nome? É Leandro Boldrini. Leandro Boldrini. Eu sou o pai do menino. Ok. Tá bom, meu amigo? Tá bom, senhor. Tá bom. Tá dado o recado aqui, tá? Tá, eu agradeço, de coração. Sempre tá? às ordens, sempre às ordens. Muito obrigado. Obrigado. Na terça-feira se iniciou as buscas pelo Bernardo e a cidade toda ela começou a procurar pelo menino. Durante 10 dias as pessoas elas espalharam cartazes, elas procuraram por todas as partes pelo Bernardo e nesse meio tempo a polícia ela estava investigando e eles começaram a perceber algumas coisas um pouco estranhas nesse caso. A primeira coisa que teria chamado a atenção dos investigadores foi o fato do pai ter dado falta do filho tão cedo. É claro que, no geral, isso é uma coisa muito comum. Os pais, eles logo que percebem que o filho está demorando para voltar para casa ou qualquer coisa assim, eles vão até a polícia e eles ficam preocupados. Porém, essa ação ela não condizia com a forma como o Leandro agia normalmente. Os investigadores eles tinham conversado com os professores na escola do Bernardo e com alguns vizinhos e todos eles tinham dito que o pai do Bernardo ele não agiria assim normalmente, que o pai do Bernardo ele não costumava agir dessa forma, porque o Bernardo ele ficava diversos dias fora de casa, já tinha acontecido ele ficar mais de um mês fora de casa e o pai do Bernardo ele não ia procurar por ele. Outro fato foi a ligação que o pai tinha feito para a rádio, onde ele sempre falava do Bernardo no passado e ele pareceu bastante frio e ele só mencionou que era pai do menino que ele estava procurando no final da entrevista. Após interrogar o pai e a madrasta, a Graciele, a polícia acabou descobrindo que no dia do desaparecimento a Graciele à tarde tinha ido com o Bernardo para comprar uma televisão. Eles descobriram também que a Graciele ela tinha levado uma multa nessa tarde e ao conversar com o policial que tinha dado essa multa, ele disse que tinha visto o Bernardo no banco de trás do carro, mas que parecia tudo normal, não tinha nada de suspeito. Foram encontradas algumas câmeras de segurança que dava para ver a Graciele estacionando o carro e aí descia ela junto com o Bernardo e eles se encontravam com uma amiga da Graciele que morava ali naquele local. E então os três entravam no carro dessa amiga e seguiam viagem. A amiga se chamava Dilvânia e depois as câmeras de segurança mostram cerca de 2 horas depois as duas voltando e a Graciele entra no carro dela e vai embora e a amiga vai na direção do apartamento onde ela mora. Porém, não é visto o Bernardo nessas filmagens. Com isso, as suspeitas caíram sobre a Graciele. Com a pressão dos investigadores, a amiga da Graciele ela acaba por confessar o crime e leva os investigadores até o local onde se encontrava o corpo. Então, no dia 14, a polícia encontra o corpo do Bernardo. Ele estava enterrado numa cova rasa, numa cidade próxima. No dia 4, a madrasta ela teria falado pro Bernardo que eles iam comprar uma TV, que era algo que ele queria muito. Então, ela falou que ia dar de presente para ele uma TV. E ele ficou tão feliz com isso que ele não hesitou em ir com ela, apesar de que eles não se davam muito bem. Ela então deu uns comprimidos de um medicamento para ele, alegando que seria para o enjoo. Era comum ele tomar alguns comprimidos assim quando ele ia fazer algum tipo de viagem, porque ele costumava enjoar durante as viagens, então ele tomou esses comprimidos. Depois então eles encontraram com a amiga da Graciele e eles seguiram viagem os três juntos no carro da amiga, como é visto nas filmagens. Elas então aplicaram uma injeção do mesmo medicamento, porém em forma líquida, no Bernardo. Ele então acaba perdendo a vida por conta da overdose.
Esse medicamento ele é um anestésico e ele é muito usado nas prisões nos Estados Unidos. Ele é dado para os presos quando eles vão para a cadeira elétrica. Elas então levaram ele até o local onde já teria a cova aberta, ela teria sido aberta alguns dias atrás. Elas então tiraram a roupa do menino e jogaram soda cáustica no corpo dele e o enterraram naquele local. Depois elas teriam voltado até ali onde mora a Edilvânia e elas teriam se separado e a Graciele teria voltado para casa. Antes de voltar para casa, a Graciele ela realmente passou numa loja e comprou uma TV. E é dito que na verdade ela nem escolheu muito, nem perguntou nada, foi meio que na pressa assim, só para comprar uma TV mesmo e foi embora. E os atendentes dessa loja, eles dizem que ela parecia bastante inquieta e que ela estava toda hora mexendo no celular. E segundo as investigações, o pai do Bernardo seria o mandante do crime. A polícia então detém os três, o pai do Bernardo, o Leandro, a madrasta, a Graciele, e a amiga Edilvânia. Na versão da Graciele, ela teria saído com o Bernardo para comprar uma TV e durante a viagem ele teria ficado um pouco enjoado, então ela disse para ele pegar um comprimido na bolsa dela. Porém, ela disse que ele acabou tomando mais comprimidos do que o necessário e com isso ele perdeu a vida. Ela então, desesperada, com medo que as pessoas não acreditassem nela, acabou enterrando o menino. Um policial aposentado, ele tinha visto um carro e ele achou um pouco suspeito. O carro ele estava no local onde o corpo acabou sendo encontrado. Era um local ali de matagal, próximo a um rio, e por alguma razão ele achou aquilo estranho e resolveu anotar a placa do carro. Depois, quando foi divulgado o crime e o local onde foi encontrado o corpo do Bernardo, esse policial então entrou em contato com a polícia e passou as informações que ele tinha. E a polícia chegou até o dono desse carro, que era o irmão da Edilvânia. O irmão dela se chamava Evandro, teria sido ele que teria aberto a cova alguns dias antes do crime. O Evandro ele era muito familiarizado com aquele local porque ele costumava pescar no rio que tinha ali próximo. Como eu mencionei anteriormente, a mãe do Bernardo, ela supostamente tinha tirado a própria vida em 2010. Nessa época, o Bernardo tinha 7 anos de idade. O Bernardo, então, ele teve que encarar essa perda trágica da mãe e, ao mesmo tempo, ele passou a morar com o pai e a madrasta Graciele. Ela se mudou para a casa da família apenas 3 meses depois da morte da Odilene. É dito que a mãe dele teria ido até o consultório do pai do Bernardo, entrado na sala dele e teria tirado a própria vida com uma pistola em frente ao Leandro. Isso aconteceu um dia antes deles assinarem os papéis do divórcio. Após o divórcio, o Leandro ele teria que dividir os bens com a Odilene. Mas nós vamos voltar nessa situação mais adiante no vídeo. O que a gente tem que entender por enquanto é que o Bernardo ele tinha passado por todo esse trauma e menos de 3 meses depois a Graciele ela já estava morando com o Leandro e com o Bernardo na casa da família. A Graciele ela era enfermeira, assim como a mãe do Bernardo também era. E foi assim que a Graciele conheceu o Leandro, eles trabalhavam no mesmo local. A mãe da Odilene, ela falou que no dia que ocorreu esse fato com a filha dela, a filha naquele dia mais cedo tinha falado para ela do caso que o Leandro estava tendo com a Graciele. A relação do Bernardo com a Graciele nunca foi boa e é dito que ela nunca demonstrou o menor afeto ou interesse pelo menino. A Graciele ela acabou engravidando do Leandro e então o Bernardo ganhou uma meia-irmã. Com isso, a situação do Bernardo, que já não era muito boa dentro daquela casa, acabou se tornando ainda pior. É dito por diversos vizinhos que o Bernardo ele não era alimentado na casa dele, apesar de que a família tinha uma funcionária que cuidava da casa e fazia as refeições para a família. Então era muito comum que o Bernardo fosse até a casa dos vizinhos e os vizinhos dessem alimentos para ele. E na escola ele também não tinha dinheiro para comprar o lanche e os pais também não enviavam lanche de casa para ele poder comer na escola. A vizinha que eu mencionei anteriormente, a tia Ju, é dito que ela é a vizinha que era mais próxima do Bernardo. Na verdade, o Bernardo ele foi acolhido por toda a vizinhança, toda a comunidade, mas a tia Ju parecia ser bastante próxima do Bernardo e ela chegou a fazer na escola do Bernardo uma espécie de conta para ele no refeitório da escola. Assim ele podia comprar o que ele quisesse de lanche e todo final de mês ela passava lá para pagar a conta do Bernardo.
E a gente não tá falando de uma criança carente. O pai do Bernardo tinha ótimas condições, ele era médico, tinha uma clínica própria, trabalhava em um hospital, a família tinha boas condições financeiras, porém o Bernardo ele era carente de amor. É dito que o pai dele não tinha o menor cuidado com ele realmente não se importava com o Bernardo, e que as poucas vezes que ele, por exemplo, comprou um sapato para o menino, ele não sabia o número que o filho calçava, então o sapato era 3 vezes maior que o pé do Bernardo. Então também era comum que os vizinhos dessem roupas e até sapatos para a criança. A tia Ju também relatou que era comum ver o Bernardo ir para a escola de chinelo e casaco leve, mesmo nos dias mais frios do inverno. E mais do que não ter cuidado nenhum pelo Bernardo, parecia que o casal ele sentia um certo prazer em maltratar o menino. Por diversas ocasiões, o Bernardo ele foi trancado do lado de fora de casa e ele batia para entrar, e mesmo o pai e a madrasta estando dentro de casa, eles levavam às vezes horas para abrir a porta para o Bernardo. Então ele ficava do lado de fora com sol forte ou em dia de chuva, de frio, não importava, eles deixavam ele lá esperando por horas. Como eu mencionei antes, a família tinha boas condições, tinham condições até acima da média, então a casa deles era muito boa e era uma casa que tinha piscina, só que o Bernardo ele era proibido de entrar na piscina. O Bernardo ele também era proibido de chegar perto da irmã dele. Em uma certa ocasião, o casal resolveu reformar a casa e eles reformaram toda a casa, exceto o quarto do Bernardo. Eles não trocaram os móveis e nem ao menos pintaram as paredes. Eles pintaram e reformaram toda a casa, menos o quarto dele. O Bernardo era agredido de diversas formas, não só fisicamente, mas acredita-se que grande parte das vezes ele era agredido psicologicamente, que não se engane, é tão cruel quanto. E em algumas ocasiões o Bernardo ele foi obrigado a comer no potinho de ração do cachorro. Foram encontrados também alguns vídeos que mostram o casal provocando o Bernardo ao extremo. O menino, que é dito por todos que era muito calmo, era um menino tranquilo, que não dava trabalho nenhum para ninguém. Ele é visto bastante agressivo nas filmagens e bastante incomodado. Isso porque o pai e a madrasta perturbavam ele até ele chegar a esse ponto. E então eles filmavam tudo aquilo e achavam muito engraçado. Respeita a tua irmã Maria aqui, rapaz. Respeita a tua irmã aqui. Ela tá escutando tudo isso que tu tá falando. Eu vou contar pra você Fecha a porta. Tinha frio. Eu quero denunciar, empresta o telefone. Empresta, eu quero denunciar. Quando sou eu, Eu quero denunciar, empresta. ou tu entra ou tu sai e fala, se entrar, fala baixo. Empresta o telefone agora. Empresta o telefone. Empresta o telefone agora. Quero empresta. Tu falou que eu podia denunciar, então empresta. Empresta. Vai dar pé lá. Empresta o telefone. Vai dar pé, tem que ligar. Dá pé. Empresta. Vamos ver Vai se você denunciar, sim. Quer telefone emprestado pra denunciar? Sim. Empresta. Quem quer Empresta. denunciar se vira, não empresta? Te vira? Ó, não vai pra abrir aqui a Maria, rapaz. Escuta aqui, ó. Eu vou denunciar. Que bagunça é essa? Tem gente ali. Nós vamos pedir socorro. Socorro! E fecha a porta, né? Viu? As pessoas estão olhando. Viu? Deixa
eu ver. Olha, eu tô olhando. Então vai lá. Vai lá Vai, pedir viu o que socorro. tá acontecendo? Vai lá. Vamos você. Vai lá. Tu que tá pedindo? Tu que tá gritando? Dizer quem é que começou a bagunça. Vocês me agrediram. Vai lá. Dizer o que Tu me agrediu. E vou agredir mais. Próxima vez que abrir a boca e falar de mim. E vou agredir mais. Falou, xingando ela. Ninguém merece ser xingado, né, rapaz? E vou agredir mais. Não fiz nada em ti. Vê se tu me bateu. É, tu não sabe o que eu sou capaz de Tu fazer. me bateu. Tu não sabe. Tu me bateu, Deus. Eu não tenho nada a perder, Bernardo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. Tu não sabe do que eu sou capaz. Também queria que tu morresse. É, tu não sabe do que eu sou capaz. Nós vamos ver quem tem mais força. Aí nós vamos ver quem tem mais força. Ah, nós vamos ver quem tem mais força. É, então nós vamos ver quem que vai abaixo da terra primeiro. Então nós vamos ver. Então tá. Eu tô dizendo. Vai, sim, tu vai Vamos ver morrer. quem que vai primeiro. Coitado, mas eles vão agredir a Matisse também. Vão sim. Ela vai comigo. Eles vão agredir a Maria, coitada. É, coitado. Ah, Bernardo, eu fico com pena de ti. Ah, bebê. Com pena de ti, cara. Tua mãe te botou no mato, cara. Deus, ele te abandonou. E tu traiu ela. Ó, onde é que tem isso na cabeça? É. Ela que andava com tudo que é homem aí, ó. Ela que era vagabunda, Bernardo. Não era. Minha mãe não é vagabunda. Então, vai perguntar para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia. Pergunta? Ela Pergunta? não é vagabunda. Então pergunta para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia pro teu pai. Doutor, eu sei que a tua mãe é o máximo pra ti, mas simplesmente ela te abandonou. Não, ela não me abandonou. O que ela fez? Foi só a tua que tava brigando com ela. Foi a tua sim. Ela que tentou matar o teu pai. Porque ele tava incomodando ela. É. Foi lá na vila, o cara comprou um 38, foi lá no consultório com 2 balas. O pai que tinha que ter matado mesmo. É? Tinha que ter matado O que mesmo. ia ficar de ti? O que ia sobrar de ti? O pai que tinha que ter matado. O que eu tenho que ver, cara? Tem que morrer. Eu tenho que pagar a minha vida por causa de gente à toa? Sim. Vai Gente que ter. não presta? Vai ter. Tomara que tu morra. E essa coisa que morre. Tu vai Tudo antes. bem. Doente do jeito que tá, desse jeito. Quanta Não. gente que eu salvo, olha, eu É salvo, igual a tua mãe. Teu filho vai ser igual a tua mãe. Não. Então tá. eu salvo 4, 5 todo dia, tiro as pessoas de dentro do caixão, cara. Não tira. Posso vir uma semana depois caminhando lá no consultório. Mas tu vai que morra. Eu acho que eu tenho uma função nesse mundo. De morrer. Mas tem que morrer. Deixa que eu morra a hora que Deus quiser. É a hora que Deus Não. quiser. A hora que Deus quiser. Não é pela tua boca. Tu vai Me morrer. respeito. Morrer já, pra tu morrer. Então reza, começa agora. Se ajoelha ali, Vai ó. ficar 20 anos. Quanto mais tu rezar pra mim morrer, pior vai ser. Porque Mais que tu morra. mais eu vou durar. E eu tô mais sábio que tu. Um monte de gente sabe que eu preciso falar. E eu sei que ele não sei, eu vou falar. Quem foi? Não te interessa. É froinha que não é capaz de falar. É. Se fosse macho, eu falava. Ó, a agora. polícia! Vai lá então. Vamos, desce lá. Não! Desce lá. Eu vou lá falar com ele. Vai lá, Bernardo. Não, vai, deixa ele. Não! Vai. Tu me agrediu. Vai lá, Bernardo. Vai lá. Eu vou falar. Olha, eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho mais. Vai lá. Eu tenho Vai lá. mais. Então vai indo. Vai lá montando. Eu não quero deixar. Cagão? Ô cagão. Ô cagão, desce lá, cagão. Cagou nas calças? Cagou nas calças? Vamos, apura! Como vamos? Cagão, vai atrás do teu pai? Vai lá, macho. Vai lá, cagão. Meu pai me agrediu. Vai dizer então. Cagão. Vai. Nossa. Tu me bateu! Tu me bateu! Tu me bateu! Tu me agrediu! Eu faço tudo a coisa certa, a polícia não entra na minha casa sábado de noite, né? É, aham. Mas tu me bateu também! É um cagão. Agora vai atrás do papai, né? Cagão. Esse remédio aqui que tu já tomou. Eu quero me matar. Preciso de uma água aqui. Quantos quilos você tem? Não sei. Dá uma água aqui, tiozinho. Eu quero. 60 gotas. Aí,
vai sair agora. Dá uma faca, Leandro. Você sabe o que tu tá fazendo. Desculpa, Kelly. Você sabe o que tá fazendo. Essa é a última vez, Bernardo. Não quero ver mais. Eu já mencionei antes, mas era comum o Bernardo ficar vários dias fora de casa. Ele já tinha ficado mais de um mês fora de casa e o pai não tinha ido procurar, nem tinha telefonado para ele, nada. Um vizinho relatou que o Bernardo chegava a ficar vários dias na casa dele e que ele sentia que se ele não levasse o Bernardo para casa dele, ninguém ia lá buscar o Bernardo, ninguém ia sentir falta dele. Daí que surgiu a estranheza tão grande dos vizinhos quando o pai do Bernardo, assim, de pronto, ficou preocupado quando ele não apareceu naquele domingo. Também, segundo a tia Ju, o Bernardo ele nunca falou mal do pai dele, nada de ruim sobre o pai. Ele amava muito o pai dele, ele só queria que o pai também amasse ele. Ele dizia coisas como: meu pai não tem tempo para mim porque ele está muito ocupado trabalhando, salvando a vida de outras pessoas. E assim, ele era um menino de 11 anos, então não sei se ele realmente pensava isso ou se ele falava isso porque ele queria acreditar que era isso que acontecia. Teve uma ocasião em que o Bernardo ele quebrou o aparelho dental que ele usava e aí a tia Ju ligou para a casa dele para informar o que tinha acontecido e ela disse que a madrasta falou algo como: eu espero que a boca dele sangre muito. E que o pai, o Leandro, ele teria ligado para a dentista e teria dito para a dentista que era para ela fazer o que tivesse que fazer, desde que depois, no pós, ele não tivesse que cuidar do Bernardo, que o Bernardo pudesse se virar sozinho. Nos aniversários do Bernardo, eu acho que vocês já podem imaginar, é claro, não tinha comemoração nenhuma, não tinha festa, nenhum tipo de comemoração por parte da família. Porém, os vizinhos, é claro, eles davam um jeito de comprar um bolinho pro Bernardo, ou então fazer um churrasco para celebrar o aniversário dele. A tia Ju, ela já tinha filhos adultos que já não moravam mais na casa dela, junto com ela e o marido, por isso ela tinha um quarto sobrando na casa, então era comum que o Bernardo dormisse lá em algumas ocasiões. E ela disse que às vezes, lá no meio da noite, o Bernardo ia até o quarto dela, e ele queria deitar entre ela e o marido dela, e ela disse que ele gostava muito de dormir abraçado. Então a gente consegue perceber o quanto esse menino era carente de atenção, de afeto, de amor. E a tia Ju, ela disse que ela nunca teve, assim, nenhuma intenção de tirar o Bernardo da família, de ter a guarda dele ou qualquer coisa do tipo, porque ela queria muito que a família do Bernardo se unisse, que conseguisse resolver aquela situação, porque ela sabia que o Bernardo amava muito o pai dele. A avó materna, entretanto, ela entrou com um pedido para ter a guarda do Bernardo, porém isso foi negado pela justiça e o pai do Bernardo proibiu a avó de ver o neto. Fazia 4 anos, desde que a minha filha morreu, ele não deixou mais eu ver meu neto. O Bernardo ele chegou a ir ao Ministério Público dizendo que ele queria morar com uma nova família. Foi feita então uma audiência com o pai do Bernardo, o Leandro, e o Bernardo, e geralmente nessas situações, óbvio, eles tentam manter a criança no seio familiar. Então o Bernardo ele concordou continuar morando com o pai dele, mas ele tinha 3 condições. Aí eu pergunto para vocês o que seriam 3 condições de uma criança de 11 anos de idade. Um PlayStation? Uma mesada? Não. As condições que ele deu eram que ele ganhasse uma chave de casa, para que ele não tivesse que ficar esperando do lado de fora quando ele chegasse, para que ele pudesse brincar com a irmãzinha mais nova dele e para que ele pudesse levar lanche para a escola. Agora me explica como alguém ouve essas 3 condições dadas por uma criança de 11 anos e não percebe que tem algo muito sério acontecendo nessa família. 3 meses depois dessa audiência, ocorreu o crime contra o Bernardo.
ocorreu o maior crime contra o Bernardo, porque o Bernardo sofreu diversos crimes. A madrinha do Bernardo, que era a melhor amiga da mãe dele, ela disse que quando ficou sabendo do desaparecimento, do suposto desaparecimento, ela ficou muito preocupada, então ela ligava constantemente pro Leandro para saber mais informações, para ver se ela conseguia descobrir alguma coisa que pudesse ajudar a encontrar o Bernardo. E o marido dela, pronto, ele ouvia um pouco dessas conversas e um certo dia ele ligou pro Leandro confrontando, porque ele acreditava que o Leandro tinha envolvimento no desaparecimento do Bernardo. E tu ficava acompanhando e vendo tudo isso, né? E aí no momento que eu dormi, né, era madrugada, ele pegou meu telefone e ligou pro Leandro. Vocês não estão armando, cara. Leandro, eu tô falando sério, Leandro. Tu quer falar com ela aqui? Quero. Tu deu vassourada no guri na sexta-feira, cara. Quê? Por que você tá transtornado desse jeito, cara? Uma semana teu pé tá sumido, rapaz. Tu tem culpa no cartório. Que culpa no cartório? Tu vai meu. Eu achava que ela pudesse ter deixado ele na faixa, assim, na estrada, em algum lugar, e que ele ia ser encontrado. A Graciele, ela tinha conversado com uma amiga dela, chamada Sandra, que morava num outro município, e ela tinha comentado com a Sandra a vontade que ela tinha de ver o Bernardo embaixo da terra, porque só assim ele daria sossego para o casal. A amiga, ela ficou bastante chocada com essa declaração, então ela disse pra amiga que não era assim que se resolviam as coisas, que ela devia levar o menino num psiquiatra. Porém, a Graciele, ela disse que os psiquiatras tinham desistido do Bernardo. E então a amiga também perguntou da avó materna, mas ela disse que a avó materna também não queria saber do Bernardo. A polícia acredita que com essa conversa ela já estava procurando por uma cúmplice. Bom, como essa amiga não deu assim muita conversa, não levou isso muito a sério, ela então procurou outra amiga, que seria a Edelvânia. A Edelvânia, ela não tinha filhos e ela trabalhava como assistente social. Sim, como assistente social. Um médico, uma enfermeira e uma assistente social. Segundo as investigações, ela recebeu R$6.000 adiantado e ao todo ela receberia R$90.000 pela sua participação no crime. Ela que teria pedido para o seu irmão para cavar o buraco para a cova, porque ela e a Graciele, elas não tinham tido força suficiente para fazer isso. Até onde se sabe, o irmão ele não recebeu nada por esse serviço. É dito que a Graciele, ela sempre falou que iria casar com um médico, esse era tipo o objetivo de vida dela. E ela conheceu o Leandro quando ela trabalhava como enfermeira, e então eles começaram a ter um caso. Na época o Leandro ainda era casado com a Odilene. É dito que o Leandro ele foi um estudante exemplar e que ele era uma pessoa muito dedicada ao trabalho. E é dito que ele é um homem muito frio e em momento algum ele demonstrou qualquer sentimento pela perda do filho. A secretária da clínica do Leandro, ela relatou para os policiais que na segunda-feira, após o desaparecimento do Bernardo, ela perguntou como ficaria a agenda do médico com tudo aquilo e ele teria respondido para ela que continuava igual, porque é vida que segue. Tanto para a polícia quanto para o Ministério Público não há nenhuma dúvida de que o Leandro ele foi o mentor desse crime. Em meio a tudo isso, foi aberta uma investigação para verificar a causa da morte da Odilene, a mãe do Bernardo. Segundo um especialista, seria improvável que a mãe do Bernardo ela tivesse conseguido atirar com a mão esquerda, que era o que constava no relatório, sendo que ela era destra. Porém, não seria muito provável, mas sim possível, que ela tivesse o feito segurando a arma com as duas mãos. Porém, nesse caso, teriam pólvora nas duas mãos e só foi encontrado pólvora na mão esquerda. Há indícios que esses resíduos de pólvora encontrados na mão esquerda da Odilene, na verdade, foram num ato de defesa, que alguém iria atirar nela e ela tentou segurar ou tirar a arma. Porém, isso não foi possível de ser comprovado e a única pessoa que estava na sala com ela nesse momento era o Leandro. E não foi feito nenhum teste de resíduos de pólvora nas mãos do Leandro. Segundo o perito Eduardo Lanos, ele disse que as mulheres elas não costumam cometer tal ato apontando arma para a boca ou para qualquer local no rosto. Elas costumam fazer isso apontando para o peito e elas também não fazem isso em pé. Duas coisas que supostamente ela teria feito. Também teria sido encontrado DNA ou ADN de 2 homens embaixo das unhas da Odilene.
Também existia uma suposta carta de despedida, digamos assim. E a carta ela foi analisada por um grafólogo e é dito que a letra ela apresentava alegria na escrita, o que obviamente não é algo que se espera de alguém que vai tirar a própria vida. E geralmente as pessoas que vão cometer esse ato e escrevem uma carta, elas começam escrevendo com a letra maior, com a letra grande, e depois, durante a carta, vão diminuindo a letra. Há outros sinais também que são comuns, como, por exemplo, algumas partes mais tremidas, e também é comum que a pessoa chore, então às vezes tem partes da carta que podem estar com a letra borrada, e nada disso constava nessa carta. A assinatura apresentada na carta também não condizia com a assinatura da Odilane, e ela também estava rasurada. A grafologia ela é um estudo que utiliza a análise da escrita manual para definir traços da personalidade da pessoa. Ela é diferente, porém, da perícia grafotécnica. A perícia grafotécnica ela é uma análise mais técnica dessa letra, então eles pegam a letra a ser investigada e confrontam com a escrita autêntica da pessoa. A grafologia, então, seria o que definiria o fato, por exemplo, da pessoa que estava escrevendo ela estar alegre ou de não ter tremores na letra durante a carta. E a perícia grafotécnica, ela definiria, por exemplo, o fato de ser uma assinatura falsificada. Mas apesar disso tudo, não foi possível provar que ela não teria tirado a própria vida, que outra pessoa teria o feito. Por isso se manteve esse desfecho de que ela teria tirado a própria vida. Então Leandro ele não foi acusado de ter envolvimento nenhum na morte da mãe do Bernardo. E como eu disse anteriormente, eles estavam prestes a se divorciar e a mulher ela tinha pedido uma pensão de cerca de R$8.000 e mais a divisão dos bens. Já o Bernardo, quando ele fizesse 18 anos, ele ia receber a herança da mãe, que era um valor que chegava a R$1 milhão. Então a gente acabou indo atrás dessas informações de filmagens, possíveis câmeras, e ficamos um pouco aqui em Três Passos devido a essa verificação. Com o passar do dia e do outro dia, a gente foi com os depoimentos do Leandro e da Graciele, e eu lembro que uma das coisas, os primeiros depoimentos eles acho que não tinham referido a ida a Frederico. Aí teve uma questão da multa, né, que ela levou uma multa, então, quando estava ainda Frederico na sexta-feira, atrás dessas informações, de filmagens, possíveis comprar a televisão, e que o Bernardo tinha ido junto. Isso já nos causou uma estranheza. Isso foi referido logo no início da investigação? Foi, eu acho que no decorrer do dia 7 ali, em virtude dessa multa. Quem mencionou? Eu acho que primeiramente foi a Graciela, né. Eles não sabiam dizer com certeza com que roupa o Bernardo estava. Para nós era importante, diante do desaparecimento, saber com que roupa o guri estava, até para difundir nos meios sociais. Quando a gente falou isso, a Graciele logo colocou, não, mas ele não foi comigo na loja. Eu disse, como, não foi contigo? Ficou com quem? Ficou com uma amiga minha lá na praça. Aí surgiu a Edelvânia. Né? Olha, eu não matei o Bernardo. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre ele. Depois que eu fiquei conhecendo, quando eu vim aqui quando for fazer aqui em Três Passos, eu vim numa audiência que foi escutar a população, né? Daí quando eu vim aqui, escutei a população, tudo, que eu fiquei sabendo o que aquele inocente do Bernardo passava na mão deles. Eu nunca imaginei que aquela criança só queria amor e comida. E daí a senhora... Eu fiquei desesperada com tudo aquilo, as informações que antes eu não sabia de nada. A senhora tinha ouvido falar do Bernardo através da Graciele. A senhora não conhecia ele? Não. A Edelvânia ela foi condenada a 22 anos e 10 meses por ocultação de cadáver e homicídio triplamente qualificado. Fiquei sabendo que a minha irmã tinha levado a Polícia Civil lá, depois que tudo acontecido, e eu estava de férias, estava pescando,
Eu pensei, meu Deus, se eu disser que estava próximo do rio, estava pescando, vão achar que eu estava envolvido. Entende, doutora? Mas eu não sabia de nada antes disso. Eu fiquei sabendo depois com a mídia, que eu escutei na rádio de Planalto, dentro do meu caminhão. O Evandro ele foi condenado a 9 anos e 6 meses por ocultação de cadáver e homicídio simples. Ele já se encontra livre. Ele não dormiu, ele disse, ai, eu não consigo dormir. Eu disse, então toma mais um. E aí eu joguei a minha bolsa pro banco de trás, estava dirigindo. Eu disse, pega na bolsa, peguei teu remédio. E segui dirigindo. Não olhei se ele tomou ou não tomou, porque ele sabia tomar direitinho. E a gente seguiu. E aí a gente chegou em Frederico, aí o Vânia estava já me esperando, e a gente já tinha combinado, eu ia olhar umas roupinhas para Maria, eu ia comprar televisão. E aí a gente desceu do carro, foi pro carro dela, andamos uns 5, 10 minutos, e a gente parou num lugar. A gente ia descer. E aí eu vi que ele já estava dormindo, eu olhei para trás. Aí eu falei, Bernardo, vamos. E ele não respondeu. Por que vocês trocaram de carro? Porque a gente queria sair do carro dela, queria me mostrar o carro dela. E eu, inclusive, eu fui dirigindo, porque ela estava aprendendo a dirigir, não sabia dirigir, e aí ela pediu para mim dirigindo. E aí eu olhei, ele estava recostado assim, e estava babando. Aí eu levantei a camiseta dele e vi que não tinha movimento respiratório. A Graciele ela foi condenada a 34 anos e 7 meses por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Na delegacia de polícia regional, quando eu fui chamado lá, quando assim, ó. Que dia foi? Foi no dia 14, quando a Graciele me confessou que o delegado Gustavo me disse assim, Alejandro, ela chegou lá no Magazine Luiza, pegou a primeira televisão que tinha na frente e saiu correndo de lá, não foi fazer pesquisa de preço, coisa nenhuma. E quem disse para o senhor, como é que o senhor soube que o senhor estava sendo responsabilizado? Primeiramente, quando me algemaram, né? Disse, deixa eu ir falar com ela ali, algemado, né? Eu cheguei lá perto e disse assim, escuta aqui, você está envolvida nisso aí? E ela, chorando, eu estou envolvida. Você matou o Bernardo? Eu matei o Bernardo. E, quando eu escutei isso aí, eu só não perdi o controle porque houve uma gritaria de policiais assim e me seguraram e me levaram lá para baixo. O Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses por homicídio doloso duplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. As penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, considerando que as penas do segundo e do terceiro fatos devem ser somadas, segundo infere-se no artigo 72 do Código Penal, totalizando 28 dias multa, à razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento. Fixa o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Em 2021, o presidente do STJ ele negou a análise do habeas corpus que pedia a liberdade do Leandro Boldrini. Não tinha alimento para ele ou simplesmente porque ele saía de casa e... Olha, eu não sei, deveria ter, só que ele não tinha acesso.
Porque ele, uma vez, ele me contou, quando ele chegou em casa, que tinham feito bife, não sei o que, e não tinham feito para ele. Eu disse, sabe, tu tá de pirraça para ele. Eu disse, sabe, tu tá de pirraça, capaz que... Não, daí a Tata não tava, daí ela mandou ele fazer se ele quisesse, só que não era para fazer ali porque ia sujar a casa, sabe, umas coisas. Isso ele dizia, mas ele não gostava da Kelly. Do pai dele, ele sempre elogiava o pai. Mas a Kelly, só que o Bodrini via tudo e não fazia nada para mudar a situação dele, né? Tá, a senhora disse que ele chegou em casa e aí esse episódio, foi um episódio que ele disse que ele chegou em casa e aí eles estavam jantando ou o quê? Ou ele só comentou, ele se queixou que não tinha jantado. Daí que eu questionei dele, disse, não, ele contou que se ele quisesse fazer era para fazer, mas não ali. Daí ele pegou as coisas dele, saiu e foi lá para casa. Isso era tarde da noite? Sim. Isso ele... E o Leandro estava em casa? Pelo que ele falou, sim, né? Tá. Um dia daí ele chegou lá no meu trabalho e perguntou para mim como é que ele fazia para falar com o juiz. Daí eu disse, mas acho que tem que ir lá, ou tem que agendar. A senhora não quis saber por quê? Não, sabe, eu nunca imaginei que ele estava procurando socorro, que ele ia pedir ajuda para alguém, porque ele não falava, a gente só sabia que ele andava mal vestido, ele não tinha lanche, os cadernos, tanto que escola, a gente comprava material, mochila dele, tudo para ele levar. Daí, dali a pouco, ele voltou, ele disse que tinha vindo, que tinha falado com o juiz e com uma moça, que eu acho que era a promotora. A senhora não quis saber o que ele falou? Eu perguntei, mas o que tu foi fazendo fora? Ele disse que eu falei tudo. Bluft, tia, bluft. Daí eu perguntei para ele, tu quer me contar o que tu foi fazer lá? Ele disse que não. Eu disse, então, tá bom, o que tu falou lá tá falado, tu falou para as pessoas certas. Não atender as ligações dele, a senhora disse que ele tentava ligar para o pai? Tentava. A gente sempre dizia, quando o pai não atendia, dizia, o pai está trabalhando, o pai está isso, o pai está aquilo, porque a gente tentava fazer que ele gostasse da família dele, gostasse da casa dele. Muitas vezes a gente dizia para ele, tu tem que ir para casa hoje, tu está 3 dias aqui, tu tem que gostar da tua cama. Daí dizia, eu odeio a minha casa. E ele, volta e meia, ele dizia, eu posso morar aqui, eu posso ficar. Eu disse, tu não pode, tu tem tua casa, tu tem teu pai, tu tem teus tios, tu pode vir quando tu quiser, mas morar, tu não pode morar aqui. O pai, a senhora disse que definitivamente não perguntava se ele podia ficar, nada. Todas as vezes que eu tinha que sair, que eu tinha, às vezes, um compromisso, que daí eu não tinha o que fazer, ele estava ali, como é que eu ia levar para casa? Levava lá, não estava fechado, ele não tinha chave. Aí não tinha. Daí eu sempre dava um jeito de ligar para alguém para dizer que ele estava comigo, que eu estava indo em tal lugar, estava levando ele. Né? Porque eu tinha que levar, eu não tinha como deixar o guri. A senhora mencionou que ele não tinha chave. Ele nunca tinha chave? Olha, umas vezes, raras vezes ele tinha chave. Até foi uma das coisas que o Carlinhos disse para ele. Carlinhos é o seu marido. Que ele podia vir o dia que quisesse, a hora que quisesse lá em casa, mas tinha que trazer a chave e o telefone. Aí, um período, ele não tinha telefone. Daí, o Carlinhos arrumou um telefone para ele, botou um chip e botou os nossos números a cobrar para onde ele está, para ligar para nós. Porque, às vezes, ele estava num coleguinha, daí ele saía do coleguinha e ia para casa, estava fechada a porta, daí ele ficava perambulando para ele ligar para nós e buscar ele, né? Daí, aquele dia, esse dia que a senhora se refere, era um temporal, um dia horrível. Ele estava só com as minhas camisetas, meu casaco, e daí ficava grande para ele. Daí o Carlinhos, nós temos que levar esse guri para casa para pegar roupa pesada, era muito frio. E daí nós chegamos lá, percebia que tinha gente em casa, tinha luz, só que o meu telefone não atendia, e ele estava sem o telefone. Daí o Carlinhos ligou para ela, e o telefone dele, acho que dela atendeu. Daí ela disse que não podia abrir o portão, que era para nós deixar ele lá. O Carlinhos ficou bravo, disse, como é que eu vou deixar o guri nesse temporal aqui fora, né? Aí ele disse assim, não, vou esperar. Olha, se ele pousava uma noite em casa, 2 na semana, na casa dele, era bastante. O resto ele dormia até durante a semana na casa de vocês? Casa nossa. Daí ele chegava da escola, doutor, e daí com a roupa suja, daí não tinha roupa, eu lavava a roupa dele, botava um pijama, no outro dia ele botava a mesma roupa e ia comigo para a empresa. Ficava comigo, fazia os temas.
Durante a semana, então, quando ele dormia na casa de vocês, basicamente o que ele usava era a roupa da escola que vocês lavavam e entregavam para ele para usar no outro dia de novo. A respeito da roupa da escola, quem é que produz esse uniforme aqui em Três Passos? Era nós mesmos. São vocês que vendem? Nós. Uhum. Então, vocês já tinham na loja Sim, e acabavam pegava dando e pra ele. levava. Até aconteceu vezes do Carlinhos vir de noite, pegar e abrir a empresa, porque ó, ele não tem cueca. Daí o Carlinhos vinha buscar. Ia na empresa, pegava e para entregava levar, para ele. porque da cueca demorava para secar. Isso aconteceu um fato isolado ou isso acontecia bastante vezes? Bastante. Isso. Alguma dessas vezes, o senhor Leandro chegou a comprar um uniforme para ele na empresa de vocês? Nunca. Nunca? Nunca. A Graciele alguma vez foi lá comprar um uniforme para vocês? De vocês? Não. Não. As datas festivas, o aniversário dele, Dia das Mães, Dia dos Pais, com quem que ele passava? Infelizmente era lá em casa. Sempre lá na casa de vocês? Olha, depois que a Ode faleceu, praticamente foram... Eu perguntei, o pai vai fazer alguma coisa? O pai vai te levar? Não, o pai não vai fazer nada. Aí o Carlinhos disse, não, nós vamos fazer um churrasco para ti. Daí fizemos. Como é que foi essa questão da primeira comunhão? Quem foi que fez a festa da primeira comunhão e quem é que esteve lá no dia? Olha, a primeira comunhão dele, eu fiquei sabendo, me ligaram, eu não sei se foi da paróquia ou foi alguém, uma catequista, isso eu não sei dizer quem foi a pessoa que me ligou. Que se eu estava sabendo que o Bernardo não ia fazer a primeira comunhão. Daí eu disse, mas ele está pronto? Ele terminou já, né? Daí ele está dizendo que não vai fazer. Daí ele disse que a Kelly não ia dar roupa para ele, que tinha que levar roupa, camiseta branca precisava. E todos os coleguinhas iam ter festa, e ele não ia ter festa, então ele não queria fazer, ele estava triste, estava jururu, sentado lá, sabe? Porque isso era sexta-feira, e a primeira comunhão já era domingo, e não tinha, os outros todos se programando para a festa, e ele não tinha nada. Se tu quiser fazer, nós vamos fazer. Nós vamos, amanhã tu vem de manhã, nós vamos comprar roupa, vamos encomendar uma carne e vamos fazer um almoço para ti. Vocês efetivamente compraram a roupa para ele da comunhão? Compramos. Vocês fizeram uma festinha daí depois da missa? Foi. Nós tínhamos comprado um bolo, uma carne. Leandro ou a Kelly apareceram nesse dia? Não. Isso foi domingo? Foi domingo. Até que, ó. Penso assim, que a morte de Bernardo não aconteceu no dia 4 de abril. Bernardo teve a sua infância abortada. Por falta de brinquedos, por falta de oportunidades, por falta de alimentação e vestuário adequado. Então, a morte de Bernardo foi lenta, gradual e contínua, se me permite a observação. E esse foi o caso de hoje. Esse é um caso bastante difícil de contar, até de pesquisar também, é um caso muito triste e ele foi pedido por uma inscrita. Se você também tem uma sugestão de algum caso, pode deixar nos comentários que eu vou tentar trazer para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.